Olá, eu sou o Dr. Felipe Rezende, sou médico aqui da Santa Casa, residente em geriatria. Vim participar de mais uma aula do projeto de envelhecimento ativo. Hoje vamos falar sobre sexualidade no idoso. Vamos tentar esclarecer para vocês as mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo durante o envelhecimento e falar também sobre algumas disfunções sexuais que podem ocorrer tanto no homem quanto na mulher. A proporção de idosos ativos sexualmente aumenta a cada dia, então a gente sabe que entre 50% a 80% das pessoas idosas que têm mais de 65 anos em todo o mundo são sexualmente ativas. Das pessoas acima de 60 anos, 83% dos homens são sexualmente ativos e 29% das mulheres são sexualmente ativas. Esse é um tema que a gente fala pouco, né? Aí, geralmente meio que vira um tabu entre nós, só que por essa demanda, por esse aumento que a gente vem vivenciando no dia a dia, a gente nota que cada vez mais os nossos pacientes têm dúvida em relação à sexualidade. Então a gente vai tentar esclarecer para vocês todo o processo do envelhecimento em relação à sexualidade e tentar esclarecer também e tentar ajudar vocês caso seja necessário, se tiver alguma disfunção. A gente percebe que a vida sexual ela melhora a saúde do paciente. Ele tem o paciente que tem uma vida sexualmente ativa, que é bem resolvido, ele tem menos queixas, né? Ele se queixa menos de problemas de dores, de qualquer outro problema eventualmente que possa estar ocorrendo, e que é uma fonte protetora contra a mortalidade e problemas de saúde. A procura pelo geriatra com demandas relacionadas ao tema tem crescido, como vinha falado anteriormente. E em contrapartida, a gente vê que os pacientes que geralmente são sexualmente inativos, que não têm muita a sexualidade aflorada, a gente nota que eles têm um nível mais baixo de felicidade conjugal, tem um maior número de interações negativas, é um paciente que geralmente tem mais queixas e tem uma maior insatisfação na sua relação pessoal ou com sua parceira ou com seu parceiro. Lógico que esse é um tema que ainda é cercado de muitos tabus. A gente sabe que a gente vive numa sociedade, a gente foi criado numa sociedade que muitas vezes a gente foi colocado na nossa mente que o idoso, uma pessoa considerada idosa, não teria mais que ter vida sexual, que seria errado. Então a gente primeiro tem que quebrar muito esse tabu, esse paradigma que vive entre nossa cabeça, né, que foi acostumado a pensar dessa forma, né? O idoso geralmente é visto como uma pessoa assexuada e limitada. Às vezes também por crenças religiosas a gente nota que isso também acaba limitando a sexualidade na pessoa mais idosa. E que os idosos que vivem em instituições também têm muitas barreiras em relação à sexualidade. Então primeiro vamos entender um pouco sobre como funciona o ciclo sexual, né, no ser humano em geral. Então a gente tem 5 etapas, composto por 5 etapas. Tem a etapa do desejo, a excitação, o platô, o orgasmo e a resolução. Então o desejo são os pensamentos referentes à fantasia de atividade sexual. A excitação é ativada pelo desejo e o contato com o parceiro. E aí é nessa fase que vamos observar, né, a ereção peniana e o aumento também do fluxo sanguíneo genital e mamário na mulher. E nessa fase também há um aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Na fase de platô é a fase de euforia sexual, onde a fase que precede o orgasmo, né? Que é a produção da secreção pré-ejaculatória, e na mulher vai ter a elevação do útero e dos grandes lábios. A fase de orgasmo, que seria a ejaculação masculina e a contração da musculatura genital feminina, e a fase de resolução, que seria a fase de relaxamento. Então essas 5 etapas é comum para todos nós, e
à medida que vamos envelhecendo, a gente vai percebendo que vai ter algumas mudanças que podem afetar ou não nossa atividade sexual à medida que envelhecemos. Então aí vocês vão ver que é um quadro explicatório justamente sobre essa parte relacionando a sexualidade e o envelhecimento de acordo com as fases, né? Na fase de desejo, no homem geralmente permanece estável e a mulher tem uma tendência ao declínio do desejo. A mulher tem um hipodesejo que geralmente é variável, não dá para estimar que todas as mulheres vão ter essa diminuição no desejo. A excitação no homem geralmente vai ter uma diminuição da congestão vascular escrotal, o que vai acabar diminuindo a elevação testicular e vai ter uma ereção peniana mais retardada. Na mulher vai ter diminuição das secreções vaginais e uma excitação retardada. Na fase de platô a gente nota que o homem vai ter um período mais prolongado, né? Vai ser tem mais estímulo para chegar nessa fase de platô, que é a fase pré-ejaculatória, porque ele vai ter diminuição nas secreções nessas secreções pré-ejaculatórias. E na mulher vai ter uma redução da elevação do útero e dos grandes lábios. Na fase de orgasmo, em ambos os sexos a gente nota que vai ter uma curta duração e que no homem vai ter uma contração prostática, uma redução da contração prostática e uretral. E nas mulheres vai ter contrações uterinas e vaginais mais curtas e em menor quantidade. E na fase de resolução, vai ter retração peniana no homem e abaixamento testicular rápido e um período refratário mais prolongado. E na mulher também será rápido a reversão ao estágio pré-excitatório. Aqui são algumas alterações específicas da mulher no envelhecimento, que já falei no slide anterior. A mulher vai ter uma redução do tamanho da vagina, uma diminuição na lubrificação vaginal e pode ocorrer dor durante a penetração. E também tem um declínio na sensibilidade erótica nas mamas, clítoris e vulva. É importante vocês entenderem um pouco sobre isso, porque eu acredito que muitas das mulheres pensam que tem algum problema e isso acaba acarretando outros problemas psicológicos também, que podem afetar na sua atividade sexual. Então, entender essas mudanças será de fundamental importância para que a gente possa ajudar vocês aí de casa. E agora falar um pouquinho sobre a questão do envelhecimento patológico. A gente viu essa questão do envelhecimento fisiológico, né, em relação à sexualidade, onde é que atua a diminuição da secreção vaginal na mulher, por exemplo. Então agora a gente vai falar um pouquinho o que é que pode estar acontecendo também que possa estar produzindo esse problema na sexualidade, que pode afetar a sexualidade. Muitos dos medicamentos, né, quem é idoso sabe que sempre vai acabar tomando algum tipo de medicação, ou para pressão, para diabetes, para dormir, qualquer que seja o medicamento. Então a gente sabe que esses medicamentos sempre vão ter efeitos colaterais e muitos dos medicamentos que a gente pode fazer uso no dia a dia pode levar a uma impotência ou uma perda de libido. Então é por isso que a gente reforça tanto a importância de sempre ter um acompanhamento com um médico geriatra para orientar em relação a essas medicações. Também sabemos que tem doenças que levam à impotência, como por exemplo doenças cardiovasculares. A gente sabe que tem uma grande relação, pacientes que têm doenças cardiovasculares, que têm hipertrigliceridismo, hiperlipidismo, dislipidemias. Então a gente sabe que esses pacientes vão ter doenças que potencialmente podem levar à impotência sexual. Depressão também vai produzir uma perda no interesse sexual. Perda funcional após uma cirurgia de próstata também, ou de útero, pode ocorrer que tenha uma disfunção sexual nessa parte, por consequência dessa cirurgia. E barreiras físicas também podem afetar essa questão da sexualidade, como por exemplo um catéter ou um outro dispositivo pode prejudicar, né? Perda da mobilidade, seja por um artrite ou seja por uma sequela de um derrame, pode também afetar a questão da sexualidade da pessoa. E alterações da imagem corporal, né? Alguma amputação de membro, uma mastectomia. Vocês notam que
e são múltiplos fatores que podem acabar afetando na questão da sexualidade idosa. Então, da disfunção sexual, para a gente dizer que uma pessoa tem uma disfunção sexual, ele tem que ter pelo menos uma duração mínima de 6 meses. No homem, o mais comum que pode acontecer são as disfunções eréteis, um desordem na ejaculação e um transtorno do desejo sexual hiporativo. E na mulher, a redução do desejo e excitação sexual, o desconforto gênito-pélvico durante a penetração e transtorno no orgasmo. Outras possíveis causas, como eu já falei anteriormente, a diabetes, hipertensão, alteração no triglicerídeo que seja muito alto, doenças psiquiátricas, Parkinson, Alzheimer e AVC podem ser causa da disfunção sexual, medicações, como já falei, e também o consumo de bebidas. Outras possíveis causas, problemas conjugais, a falta de um parceiro, crenças, né, sobre impotência em homens mais velhos e falta de atratividade sexual em mulheres mais velhas, a monotonia na rotina sexual e a demora para buscar ajuda profissional. Aí, falando um pouco sobre as disfunções sexuais especificamente da mulher, né, especificamente femininas, o que a gente vai observar mais comumente, que a gente observa mais comumente no consultório, é um transtorno no desejo e na excitação feminina. Então, às vezes, isso a mulher chega com essa queixa, diz que não tem tanta vontade de ter relações, e às vezes ela se sente culpada por isso e busca ajuda, e a gente identifica, né, que às vezes o que pode estar acontecendo é que seja algum transtorno de humor ou alguma mudança no relacionamento. Então, pode ser alguma medicação para diabetes, para hipertensão, para obesidade, para o hipotireoidismo ou por uma radioterapia. E aí o tratamento a gente pode tratar com antidepressivo, com psicoterapia, que seria com terapia tanto conjugal como da própria pessoa, e, se for o caso também, uma reposição hormonal. É importante a gente, eu dizer aqui para vocês que a gente falou um pouquinho sobre a questão fisiológica, questão de patologias que podem estar associadas, e a gente quer que vocês tenham em mente que tudo isso a gente pode ajudar e pode ser reversível. Então é importante que vocês tenham isso em mente e que realmente procurem a nossa especialidade, a gente geriatra, caso vocês se sintam com algum problema e que queiram manter uma atividade sexual ativa, né? A dor genitopélvica, como eu já vinha falando, tanto anatomicamente, como a mulher vai produzir menos secreções vaginais, como também vai ter alteração no tamanho do útero, essa mulher vai sentir mais dor durante o ato sexual, também pode ser causado por alguma doença inflamatória, por algum problema hormonal, algum trauma, pode ser que seja até por um câncer. Então é importante a gente, vocês mulheres, sempre chegar para a gente e nos referirem, né, algum incômodo que vocês venham apresentando durante as atividades sexuais, e não ter vergonha de abordar esse tema com a gente. Durante a penetração, 75% das mulheres vão sentir dor na pós-menopausa. Então a gente também tem alternativas para isso. Geralmente, por exemplo, a gente pode usar um hormônio intravaginal ou um lubrificante, que seriam resoluções simples que a gente pode auxiliar vocês nessa situação. E outras causas que podem acontecer na mulher são desordens do orgasmo, que seriam, geralmente a causa é por experiência sexual prévia traumática, né? Ou medicações. E aí a gente também consegue ajudar com psicoterapia e com medicamento, com fisioterapia. É importante salientar nessa fase aí que a gente pode também necessitar de ajuda de outros profissionais na área de saúde, como fisioterapeutas, como terapeutas sexuais, e a gente consegue também oferecer um melhor tratamento, um melhor conforto para vocês aí de casa.
falando das disfunções sexuais masculinas, a disfunção sexual masculina geralmente elas são mais fáceis de entender, são mais visíveis, e aí vocês vão entender também que tem alternativas para cada tipo de disfunção. A mais comum vai ser a disfunção erétil. Essa é uma dificuldade que a pessoa vai ter de obter, né, ou manter a ereção suficiente para permitir uma atividade sexual adequada. Então, esse paciente ele vai ter uma impossibilidade de penetração vaginal. Isso pode acontecer mesmo quando o desejo e a ejaculação estão presentes. Às vezes você tem o desejo, tem ejaculação, mas não tem uma ereção suficientemente plena para poder ter a relação sexual. E geralmente ela é um fator de risco cardiovascular independente. Então a gente nota também que às vezes muitos pacientes que têm essa questão cardiovascular podem apresentar uma disfunção erétil ou não. Os fatores de risco vai ser geralmente parecidos com os fatores de risco de doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, dislipidemias e o uso de alguns medicamentos, como a gente já vem falando anteriormente, o uso de drogas e o álcool também é um grande inimigo nessa questão da disfunção erétil. Cirurgias prévias, como a gente falou, a cirurgia prostática também pode interferir nessa questão da disfunção erétil. Geralmente a gente pode dar um tratamento, a gente pode oferecer ao paciente uma terapia de casal, um suporte psicológico, caso seja também de causa por algum trauma. Às vezes um homem tem uma disfunção em uma primeira relação e fica com isso na cabeça e aí afeta as próximas relações que ele vinha a ter, e a gente consegue dar um suporte psicológico e fazer terapia. A gente consegue auxiliar esse paciente aí se livrando desses estigmas e melhorando nessa relação e tendo uma ereção mais plena. E outras coisas que a gente pode oferecer também são mudanças no estilo de vida, que geralmente é o que a gente já indica aí para vocês que tem problemas de hipertensão, de diabetes, de colesterol alterado. Então a gente pode oferecer atividade física, redução na ingestão de gordura, parar de fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e usar medicações conforme a orientação médica, né? Para a questão da disfunção erétil, a gente vai basear a gente pode utilizar o tratamento baseado em 4 mecanismos. O mais comum, que vocês vão mais entender, seria o tratamento medicamentoso oral, como por exemplo o Cialis, que é muito utilizado. Vale ressaltar que não é todo paciente que pode usar uma medicação oral para disfunção erétil. Por mais que muitas vezes um colega de vocês utilize, diga que faz bem, que não vai fazer mal, cada caso é um caso. Então é nisso que a gente vê a importância e é por isso que a gente vem abordar esse tema aqui para vocês, e é para vocês terem liberdade de procurar a gente, de conversar com a gente, se não na frente da esposa, depois particularmente vocês podem abordar o geriatra, a geriatra, e tentar solicitar essa ajuda para que a gente possa ajudar vocês melhor. Então tem sim a disponibilidade de a gente fazer a terapia por medicação oral, e quando essa está indisponível, a gente também pode oferecer outros mecanismos de tratamento que não são tão conhecidos, mas vou falar um pouco aqui para vocês. Esse é um dispositivo de ereção a vácuo. Essa figura demonstra como é que ele funciona. Ele tem uma vantagem de ter baixas complicações e não ter restrições na frequência de sua utilização. Agora, lógico, vai precisar de uma boa destreza manual e eles podem induzir a despolarização do pênis. E uma queixa comum que vai acontecer usando esse dispositivo é dor ou falta de ejaculação. Isso pode acontecer. Então, caso você não tenha aptidão para usar um medicamento, a gente pode fazer um treinamento no consultório e explicar a vocês como é que se utiliza esse aparelho a vácuo, e a depender de como o paciente se adapte, a gente pode ensinar como é que faz o manuseio, e o paciente pode ter uma vida sexual ativa
e utilizando somente essa ferramenta. Também temos dispositivos intrauterais. Esse dispositivo aí já é mais dolorido, ele já precisa de uma pessoa que tenha um certo manuseio, uma habilidade técnica para aplicação. Se trata de introduzir esse dispositivo na uretra, no pênis, e aí você administra ele e faz uma massagem local, e a ereção vai ocorrer em 15 minutos, e a duração será aproximadamente entre 30 e 60 minutos. As queixas, lógico, vai ser dor peniana durante a aplicação. Às vezes também pode produzir o aceleramento do aumento da frequência cardíaca, que seria a taquicardia. Pode também produzir tontura e desmaio. Para a parceira, se a pessoa optar por esse tipo de dispositivo, pode produzir coceira, um desconforto vaginal, e se a parceira estiver grávida, poderia induzir o trabalho de parto. Então ele é contraindicado em parceiras que estejam grávidas. Um outro dispositivo que também é doloroso seria a injeção peniana, que a pessoa aplica no corpo do pênis e aí massageia, e com 30 segundos você já tem uma ereção que vai ocorrer durante entre 5 a 10 minutos. Só que esse dispositivo só pode ser utilizado por até 3 vezes por semana. Ele seria mais fácil a aplicação, não precisaria tanta habilidade técnica, então às vezes por aí pode ser preferível em relação ao anterior. Pronto, a gente falou um pouco sobre a questão da disfunção erétil e dos seus tratamentos, e agora eu vou falar uma questão em relação ao desejo sexual hiporativo. E as principais causas que podem produzir esse desejo sexual hiporativo, que é a falta de desejo de atividade sexual, pode ser, como já falei, vocês estão vendo a importância sobre a questão dos medicamentos, a questão do álcool. Depressão também pode produzir esse transtorno, e problemas conjugais, doenças sistêmicas, deficiência de testosterona. Aí o hipogonadismo seria justamente você ter um déficit de testosterona. Esse seria mais fácil de reverter, fazer um tratamento, geralmente vai se basear na reposição desse hormônio. Outros desordens da ejaculação, eles também às vezes deixam o paciente mais envergonhado, então acaba gerando um transtorno na vida sexual desse paciente, que pode também ser facilmente resolvido. O paciente pode ter uma ejaculação retardada, que ele vai ter uma dificuldade ou incapacidade de ejacular, mesmo com uma estimulação adequada e desejo também adequado. Então, as causas podem ser que sejam relativos à parceira com problemas sexuais ou estado de saúde, pode ser que esteja vinculado ao relacionamento, e questões também de imagem corporal e psiquiátricas, culturais ou religiosas, né? Temos a questão da ejaculação precoce, que é uma ejaculação que ocorre antes ou dentro de aproximadamente 1 minuto após a penetração. A causa geralmente é incerta, mas geralmente está vinculada a fatores psicológicos que podem estar relacionados. E o tratamento vai ser muito suporte psicológico, e tanto para a pessoa quanto para o casal. E também pode ser utilizado o start-stop, que seria uma compressão da base do pênis durante o intercurso sexual, para tentar prolongar essa ejaculação. Falando um pouco sobre a questão do sexo feminino, um pouco sobre a questão do sexo masculino, vamos falar agora um pouco sobre as orientações. Quais são as orientações gerais que a gente dá no geral? Vocês viram que a maioria dessas causas que vão produzir esses desordens sexuais vão estar relacionadas a medicamentos, ao alcoolismo, à falta de atividade física, a alguma doença que você já tinha previamente e que não esteja bem controlada. Então, vocês veem que não seriam tanta a dificuldade para poder resolver essa questão, para poder ajudar vocês a ter uma vida plenamente ativa sexualmente. Caso vocês queiram
isso aconteça, né? Primeiro, vocês têm que entender que ter desejo em manter relações sexuais e falar sobre sexualidade na velhice é natural. Eu acho que é a primeira barreira que tanto vocês, até quanto nós, médicos e outros profissionais de saúde, temos que entender que a sexualidade na idade idosa é uma coisa comum. A gente tem que conversar, tem que sentar, tem que perguntar como é que é essa vida sexual, porque não tem nada de errado com isso. A gente tem que quebrar esse estigma de que a pessoa idosa não está mais apta para ter relação sexual. Isso é uma grande mentira. E a gente sabe que nos estudos mostraram que quanto mais atividade sexual uma pessoa idosa tiver, vai ter uma melhor qualidade de vida. Então a gente acaba até que tratando outras doenças, outras coisas, simplesmente mantendo um desejo que vocês têm. Então procure a gente e a gente está sempre disponível para ajudar vocês em relação à sexualidade. A importância também da questão das preliminares. Vocês viram que durante o envelhecimento normal, tanto no homem quanto na mulher, aquelas fases que eu falei das 5 etapas, vocês viram que a gente acaba perdendo com o decorrer do tempo esse estímulo que tem da fase pré-ejaculatória, da fase excitatória. Então a gente vê que quanto mais prolongada for a preliminar, isso aí vai acabar ajudando a pessoa idosa a chegar numa excitação plena e aí conseguir, no caso do homem, ter uma ereção plena, no caso da mulher, ter uma lubrificação adequada para poder ter o ato sexual e com isso diminuir os efeitos de dor que pode ocorrer ou alguma disfunção que possa vir a ocorrer. Então, às vezes, um simples alargamento desses preliminares, a gente já pode tratar, por exemplo, uma disfunção erétil no homem, né? O prazer também não é alcançado apenas pelo ato sexual propriamente dito. Existem outras maneiras sexualmente de a gente se sentir satisfeito. Uma delas, mais comum que a gente pensaria, seria também a questão de masturbação ou de ver o prazer em um parceiro, de usar brinquedos sexuais também. Nessa área nada vai ser limitante para ninguém, tá? Eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu de que o idoso não tem vida sexual e vivendo isso, seguir sempre conhecendo nossas limitações e nossas mudanças durante o decorrer do tempo, para a gente poder se adaptar a essas questões. Posições sexuais adaptadas e lógico, saber da limitação do paciente, da pessoa para reduzir dor e fadiga, usar medicamentos mais apropriados a depender da doença, né, identificada, por isso que é um acompanhamento que é bom estar em conjunto com a gente, né. É bom vocês como paciente muitas vezes dizer a gente aqui que vocês querem ter uma vida sexual ativa e que a gente pode ajudar nisso, tá? É ideal que vocês cheguem na gente, o casal, o homem, a mulher, não tem idade para a gente estar ajudando aí, tá? Lógico, falando em sexualidade, a gente tem que falar em doenças sexualmente transmissíveis. Não é porque a gente está idoso que não vai ter mais a questão da doença sexualmente transmissível. Então temos que nos cuidar, temos que nos prevenir para que a pessoa não acabe arrumando um outro problema, né? Então, psicoterapia individual e de casal é muito importante também, a gente ter a mente aberta para fazer esse tipo de terapia. E vocês viram que na maioria dos desordens, tanto do homem quanto da mulher, praticamente o principal tratamento, ou seja, essa psicoterapia ajuda bastante. Não teria que fazer uso de nenhuma medicação, de nenhum outro dispositivo, que por aí tem seus efeitos colaterais.
Então, eu acho que é bem importante também abrir a cabeça para esse tipo de terapia, praticar exercício físico, logicamente parar de fumar e de ingerir bebida alcoólica, perder peso sempre vai ajudar e tomar as medicações prescritas pelo médico e respeitar, lógico, as limitações de cada um. A fisioterapia para as mulheres para a reabilitação pélvica também pode ser indicada. As mulheres, como a gente viu, tem a questão pélvica, a debilidade da musculatura, o tamanho da útero menor, da vagina também que diminui o tamanho. Então a gente com fisioterapia também pode ajudar essas mulheres a tratar incontinências, né, tanto urinária como fecal, o uso de lubrificantes vaginais, né, que a gente viu que a mulher já vai ter uma perda dessa lubrificação à medida que vai ficando mais velha, uso de vibradores, de livros com temas eróticos, o sair da rotina. A gente viu que também uma das causas dos desordens sexuais, da falta de desejo, seria muito pela manutenção daquela rotina, não tentar coisas novas. Então a gente indica bastante o uso desses brinquedos, desses vibradores, de livros com temas eróticos. Masturbação também seria importante. Às vezes, como a gente falou anteriormente, não necessariamente teria que ter o ato sexual para ter uma vida sexual plena e satisfatória. Um foco também na sensação e a educação sexual, né, que é justamente tirar esse paradigma de que idoso não pode ter relação sexual. E aqui vocês vão observar, né, essas 3 imagens. Isso aí foi uma campanha que foi feita na Inglaterra, justamente para mostrar, né, para esclarecer que as pessoas idosas têm vida sexualmente ativa e que tem que viver normalmente como qualquer outra pessoa. Às vezes vocês são pacientes que já são aposentados, que têm várias comorbidades, já tem muita coisa para se preocupar. E a sexualidade não pode ser mais uma barreira, tem que ser uma coisa que a gente tem que tratar como normal e tem que ter uma vida sexual plenamente ativa e que é normal. Tirar isso da cabeça que é errado o idoso ter relação sexual. Então eu espero que a aula tenha ajudado um pouco vocês aí, que tenha aberto um pouco a mentalidade. A gente está à disposição aqui na Santa Casa, na equipe da doutora Ellen,